Cristina Fontes, a Vicky Vix está conosco, nosso amigo Odair também. Deixa eu ver quem está aqui hoje, Antônio. Vamos lá. O Valdemir. Então vamos lá. Aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral, que fica na Avenida Monte Arará, número 203, Jardim Bela Vista, Osasco, São Paulo, nós ministramos as oficinas de leitura terapêuticas, as palestras terapêuticas e também atendemos como psicoterapeutas, né, Antônio? E o nosso trabalho é fundamentado em quem, doutor Antônio? O Dr. Norberto Kepp, cientista brasileiro, que fundou, né, a escola de psicanálise, né? Integral, departamento psicossomático, depois a escola de psicanálise integral, a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integral, e depois que se tornou agora trilogia analítica, né? Por quê? Porque o Dr. Norberto Kepp fez a unificação da ciência, da teologia e da filosofia. Porque o ser humano ele é um ser que sente, pensa e age. O ser humano de forma, vamos dizer assim, fragmentada, como é tratado nos dias de hoje. Então o Dr. Norberto Kepp, ele observou isso, que se quisesse cuidar do ser humano devidamente como é necessário, era preciso então compreender o que se passa no seu aspecto afetivo, intelectual e a sua vida no dia a dia, na sua prática. Porque uma vertente não está desconectada da outra. Isso. A gente não consegue ser só afeto, né? Só pensamento, só ação. Isso não é uma coisa que está fora da outra. Então o tratamento e os estudos, ou a medicina, ou as escolas de pensamento do mundo, tratam o ser humano esfacelado, separado. Sim. Então elas ficam achando que o problema então é filosófico e não olham o outro lado. E às vezes ela corrige o filosófico, mas não funciona. Então a pessoa tem um pensamento tão bom, um pensamento pautado assim na religião, na filosofia verdadeira, mas a pessoa não tem conduta. Não tem uma prática que corresponde ao que ela pensa. Por exemplo, o povo do mundo, o povo mais pobre da baixa da pirâmide, que carrega o mundo, os zeladores, os carpinteiros, os lavradores, tem uma ação muito boa de coisas úteis, mas eles não conseguem pensar corretamente para serem donos do seu trabalho, donos do lucro que eles produzem. Então, um grupo vai lá, aproveita essa alienação se apropria e explora essa categoria tão fundamental. A humanidade vive então sob o jugo, né, desses espertalhões nesse sentido, né? Então precisa conscientizar essas vertentes, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Hoje, doutor Antônio, nós temos uma oficina de leitura terapêutica que também chamamos de biblioterapia. Como é que funciona aqui, doutor Antônio? Nós apresentamos um texto de literatura, geralmente é uma parábola, uma fábula, um conto, um poema. Ultimamente eu tenho investido muito em parábolas, não sei se o senhor percebeu, né? É bom, né? Porque ela já é mais sucinta, assim, o fato, né? E atina diretamente com situações do nosso dia a dia. Todo mundo se identifica. É muito bonito, não é? É muito bonito. E aí, na sequência, a gente comenta um pouco a respeito de como nós entendemos essa parábola e passamos a palavra para os nossos amigos que estão assistindo ao nosso trabalho. Para ter essa interação, né? Uma reflexão com o pessoal que está assistindo. Que é fundamental, né? Porque quem fala, sara, né? E aquele que não fala, às vezes fica com a coisa entalada na garganta e faz sofrer. Então é importante vocês, ao perceber alguma coisa durante a leitura nossa aqui, comentarem o que perceberam, como sentiram, para a gente poder socializar e se humanizar aqui em grupo, né? Depois da leitura e dessas falas, né? Cada um vai tecer seu comentário. A gente faz uma leitura de um texto do Dr. Norberto Kepp, que tem, de alguma forma, alguma relação com esse texto anterior. E aí a gente faz algum comentário e depois a gente passa a palavra para os nossos colegas, não é verdade? Isso aí. Então hoje, doutor Antônio, o nosso tema, que foi até a chamada para essa atividade de hoje, né? É o seguinte: jamais a mentira poderá predominar sobre a realidade. Bom, né? Até a gente pode comentar um pouquinho, né? Porque a mentira, ela não existe por si. Ela só existe enquanto uma ilusão na cabeça de quem a criou, né? Então ela nunca vai predominar. Ela não existe, é um delírio. E a pessoa que vive na mentira, ela está num grande delírio. E a pessoa que acredita, então, na mentira, ela usa como base, para justificar o que ela acredita, ela usa como base negar a verdade.
E aí o que faz uma pessoa dessa? Ela projeta, na verdade, a mentira ou o que ela nega. E aí Esses- ela elabora uma argumentação para justificar e persuadir, porque ela já se enganou. E aí ela pode até enganar o outro, né? Mas imagina o esforço que a pessoa tem que fazer. Para viver, né, o tempo inteiro assim. De uma certa forma é um ataque muito grande, porque ela sabe que está mentindo. Sabe, na ética dela, porque ela tem consciência, né? Consciência não é o que a gente aprende. Consciência é o que a gente traz com a nossa ética, com os universais. Já está aqui, Está na nossa essência. Intuitivamente você já está falando. Está você no sabe, código né? DNA, que são antenas que captam o magnetismo da escala divina que nos forma, né? Então você tem que obedecer àquela sintonia. Se você não obedece àquela sintonia, você distorce o seu próprio ser e isso é lesar a própria vida, a própria verdade da pessoa. Então, de certa forma, o mentiroso ele deve ter angústia, né? Uhum. Mal-estar, né? Porque falta ética, falta honestidade. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura de um texto, considero muito bonito, né? Você vai ver que texto legal, doutor Antônio. Maravilha. E depois vai ter um outro texto muito legal também. Então, para matar a curiosidade da turma e a sua também, a gente vai fazer essa leitura, tá bom? Vamos lá. Olha que imagem linda. Uhum. Parábola. A flor da honestidade. Só essa imagem tão bonita, né? Sim. Um papel de parede desse, hein? Uma gueixa, né? Uma gueixa linda, né? Vamos lá. Conta-se que, por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador, mas, de acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disso, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, inclusive quem quer que se achasse digna de sua proposta, que não pertencesse à corte. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e apresentaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar à casa e relatar o fato à jovem filha, espantou-se ao saber que ela já sabia sobre o desafio e que pretendia ir à celebração. Então, indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em loucura." A filha respondeu: "Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei perfeitamente que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha única oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isso já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, inicialmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam relacionamentos, costumes ou amizades. O tempo foi passando, e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e da sua dedicação, a moça comunicou à mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e na hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe.
Na hora marcada, estava lá com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes. Mas cada jovem com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente chega o momento esperado, e o príncipe passa a observar cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado, indicando a bela jovem que não levara nenhuma flor como sua futura esposa. As pessoas presentes na corte tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que o príncipe havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade. Pois todas as sementes que entreguei eram estéreis, e todas as outras plantaram outras flores no vaso para me ludibriar. E esta será a imperatriz da China. Foi a única honesta e é digna de ser minha esposa e a primeira dama de meu país. Bonito, né? Aí a gente lê essa passagem aqui. Se para vencer estiver em jogo sua honestidade, então perca. Assim será sempre um vencedor. Então, essa frase ela é importante de ser refletida, porque ela geralmente ela não tem ressonância. Né? Porque o que fala é o contrário, né? Não é? Que quem é honesto não vence no mundo. Não é? Então, a pessoa precisa ver que tipo de vencedor que ela quer ser. Porque não é bonito isso? A honestidade levou ela a ser reconhecida como uma pessoa diferenciada. E a honestidade faz você se destacar. Mas e o que a competição do mundo faz? A gente querer enganá-lo, de Um enganando o outro. passar para trás dos outros. Né? O que todo mundo reclama e quer? Não todo mundo reclama que os outros fossem honestos? Sim. Mas ninguém é honesto, né? Então, a Então, gente acha que os outros outros têm que ser, honestos, a gente mas não. a gente não, né? Então, esse é algo para a gente prestar atenção, porque o honesto sempre leva vantagem. Não é? E quem não é honesto, engana e se engana. Sempre. E não compensa. E não ganha não, viu? Não ganha não. E se ganha, Ganha entre não, aspas, toma, né? Isso, não é ganhado, né? Vai tomando aqui. ludibriado, E que é né? tomado, a vida cobra, né? E volta, né? Volta. A gente conhece a história, né? Sim. A história nos ensina que pessoas que são malandras, elas têm um final triste. Sim, sempre. Não é? Sempre. Desde o princípio dos céus. E é interessante observar que essa jovem, ela não desistiu da honestidade dela, do sonho, do amor dela, que foi o que moveu, né? O amor trouxe ela para ficar na realidade. Na honestidade. E ela foi reconhecida por isso. Cada um de nós, na vida, a gente pode até ter dúvida, mas todos nós sabemos, no momento que eu pude deixar de ser honesto e ser honesto, eu fiz o esforço, e a pessoa não se arrepende. Mas quando a gente deixa de ser honesto, porque acha que é uma concessãozinha, vai ter alguma vantagem, a gente se ferra. Não é? É verdade. Não compensa. Não compensa. Não né? compensa. Tem sempre algum A gente prejuízo. tenta, depois rebola para arrumar, mas não dá certo. Né? É melhor não fazer nunca. Não é? Se esforçar muito para isso. Né? Porque superar as vontades, né? Porque, de certa forma, o que aquelas outras jovens fizeram foi querer enganar, né? E aí todas mostraram quem elas eram, né? E a outra também mostrou principalmente a autenticidade dela, né? Que para ela estava tudo perdido. E quando ela achou que estava perdido, foi aí que ela venceu. Porque para ela estava tudo perdido, que ela estava na humildade. Ela estava com o pé no chão, na realidade. Então ela sabia que era uma competição muito difícil. Desleal até. E ela não estava se idealizando como uma pessoa perfeitona. Até porque ela tem o senso de se medir. E a gente tem que ter isso. Eu não sou o melhor, eu não sou o perfeitão. Para eu ser melhor, eu tenho que ser muito honesto, muito dedicado, ter muita ação boa. Melhor na realidade, melhor na honestidade, né? Com aquilo que você tem. E colher os frutos do bem, né? Porque os frutos aparecem, eles são vistos. Sim. Bonito, como né? o caso dela. Sim.
Eu gostei desse texto, sabe, Antônio? Também gostei. É um texto simples, conta uma história meio romanceada, Sim, mas ele enaltece a honestidade, né? E que vale a pena ser honesto. Não porque você vai casar com um príncipe, não Porque é isso aí. é uma doença a desonestidade. Né? E não é lidado, não é trabalhado isso. A gente trabalha muito com essa questão de infarto do miocárdio, câncer, gripe suína, H1N1, corona, mas não trata dessa doença da desonestidade. Isso faz um mal secular, a humanidade padece por conta das consequências dessa desonestidade que a gente não quer lidar. Então, relativizar isso já é uma grande desonestidade. Aí é a questão da ética, né? Aí entra uma questão, né, Antônio, que o bem-estar tem tudo a ver com essa questão de ser honesto também, né? Sim. Porque quando há a mentira, o engano, o engodo, a ludibriação, a gente sabe que está fazendo algo errado. E que mesmo que pareça ter alguma vantagem naquele momento, os prejuízos vêm com o tempo, né? Porque a gente está sendo antiético, né? E dentro de nós a gente tem a verdade gravada no nosso interior. Então tem sempre um sinal de alerta informando para nós que a gente fez algo errado. Daí vem então, de repente, acidentes, né? Que a pessoa vai se punir, né? Então, Com a sentimento de pessoa culpa, que né? não tem ética, ela pode até usar uma máscara, porque a máscara é uma forma da pessoa né? se enganar e dela abafar a angústia. Só que a máscara, ela engana a pessoa por um tempo, mas ela vai fazer a expiação Isso. por conta da essência ética que a gente tem. Então, por algum tempo, por um período, a pessoa pode até se sentir aliviada, achar que ela está na vantagem. Mas lá dentro dela está a verdade que precisa ser aceita. Se não é aceita, redimida, ela procura uma válvula de escape e aí vem a expiação, que a pessoa se pune inconscientemente. Então a gente pode tratar desse tema no próximo encontro, falando do sentimento de culpa. A importância do sentimento de culpa. Não é? O senhor acha importante sentir culpa? Hoje, sim, quer dizer, eu, quando era criança, uma jovem, eu achava realmente uma coisa de castigo de Deus. Penoso, né? Por que Deus me pune? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou triste? Então eu não queria sentir o sentimento de culpa mesmo. Não. E aí fugia para agressividade e outras coisas. Mas hoje, você entende de uma outra forma. Como é importante, porque é a febre que dá, não. Provocada pela ética quando é corrompida. Quando a gente corrompe a nossa ética, dá febre na psique e no espírito. Então dá uma angústia. É algo que eu deixei de fazer, ou é algo que eu fiz de maldade, é algo que eu omiti, ou algo que realmente eu estou sendo desonesto e eu quero forçar a barra, mas eu estou sendo desonesto. Entendi. Vai dar febre, vai dar angústia, vai dar sentimento de culpa. Ainda bem. Então, nesse sentido, o honesto, ele tem muito pouco sentimento de culpa. Uhum. Não tem por que ter culpa, né? Ele deve ter mais gratidão. Isso. Aí tem mais alegria. Isso. Né? Interessante que dá para ver, né, nas pessoas isso. Sim. Dá para ver fundo, né? Sim. Vamos passar a palavra para os amigos? Vamos lá. Alguém gostaria de comentar a respeito do texto que foi lido e tecer algum comentário, no caso? Diga o nome, algo. Ela traz uma reflexão para a gente sobre um tema que a gente já falou aqui, né? Já falamos sobre essa questão da educação. Quer dizer, se você tem um filho, por exemplo, um amigo, e você não é honesto com ele, fica fazendo média ou pacto, você não está ajudando a pessoa, você não ama, não gosta da pessoa. É porque o Dr. Kepp, ele tem até, em algumas ocasiões, falado para mim isso, né? Que amar é falar a verdade, né? Se você ama, você fala a verdade. Porque quem fala a verdade cura, liberta, sara, transforma. Igual qual é a ideia que nós temos quando alguém fala uma verdade pra gente? Tá agredindo, né, o outro, quer humilhar o outro porque tá falando a verdade. Atacar, tá com inveja de mim, você não é meu amigo. Então tem uma inversão, né? Isso, uma ideia muito invertida. Muito invertida. Quando na verdade a verdade é a luz, é o caminho. Então a inversão, ela é uma desonestidade. Sim. Que o ser humano adota já para relativizar. Isso mesmo. Só que é um caminho que prejudica a pessoa. Então a gente tem que fazer um certo esforço para ser
honesto. Se sentir bem, né? Porque a gente tem um problema de inversão psíquica. E você vê a fala da Ana, né? Ana Rosa, né? Ela trouxe uma fala muito bonita, que é essa de falar a verdade para o outro com afeto. E sentir-se beneficiada porque está falando a verdade e beneficiando o outro. Isso é importante todos nós fazermos, né? E essa questão, né, de mas eu vou, como é que a gente, mas ele vai ficar chateado, olha, vai pensar isso de mim, não quero desagradar, mas é necessário, porque às vezes agradar o outro é deixar o outro no vício, fora da realidade, entorpecido com ideias malignas, com vícios, né? Enfim, e falar a verdade liberta, né? E a questão da empatia. Porque se você não se coloca no lugar da pessoa que você gosta, você não consegue falar a verdade, ainda que a pessoa fique aborrecida com você. Mas é só naquele momento, né? Naquele momento, você sabe que aquilo vai trazer um benefício para ela. Se não fosse assim, os pais não teriam cuidado dos filhos. Porque o filho não aceita ser educado, não aceita ser corrigido. Os pais amam, insistem. E o que os filhos falam depois de muitos anos? Nossa, que bom. Ainda bem que meu pai pegou no meu pé, puxou minha orelha, me deu umas sentadas, não deixou eu ser louco, estragar minha vida, me coibiu de loucuras e vícios. O senhor tem uma fala muito interessante que eu ouvi isso já tem algum tempo, né? De que foi feita uma pesquisa com jovens que são infratores, né? Sim. E esses jovens, eles têm uma fala comum que é a seguinte. O que você acha que uma das causas que trouxe o senhor para o crime, que o senhor está aqui hoje preso? Aí eles respondiam: a minha tia que cuidava de mim não me deixou fazer o que eu queria. A minha mãe só dava razão para mim. O meu pai me deixava solto, não estava nem comigo, fazer tudo o que eu queria. Não tinha limites. Não tinha limites. Ou seja, os presos, quase a maioria deles, falaram, né, que uma das causas que eles estavam lá é porque, alguns falavam mesmo, de azar ser preso, mas a maioria falava: eu não tive um freio. Não foi limitado. Agora, Antônio, olha que interessante, né? Que o limite que a mãe, o pai, o educador não dá, as grades da cadeia colocam. Isso. As grades da cadeia, o fracasso da vida e a doença que campeia. Ou então uma outra coisa muito séria, né? Que é a pessoa partir, né? Ser arrancada deste mundo, né? De forma agressiva, que muitas vezes acontece mesmo, a gente sabe disso. O alto índice de jovens são assassinados por essas questões de tráfico, violência, né? Que acha que pode fazer tudo. E um jovem também que acha que pode fazer tudo, se um dia ele está diante de alguma frustração, ele acha que aquilo é um pretexto. Ele que é o perfeito, que nunca foi subjugado a nada, sempre não, né? Ele pode acabar com a vida dele, porque acha que o mundo vai perder com isso, e não ele. Então o índice de suicídio também é muito grande, né? Por conta de um perfeccionismo exacerbado, uma alienação, né? Isso. Então vamos lá, alguém mais gostaria de comentar? Boa noite, Odair. Boa noite, Odair. Boa noite. Então, eu gostaria de comentar, né, assim, esse tema é um tema... Paranoia sempre o outro tem, a gente também, né? Agora tem que, no caso de paranoia, né? Olha, outro tema interessante, né? Que quando a gente desconfia demais do outro, porque a gente está colocando no outro o que, Antônio? A nossa desonestidade, a nossa má intenção. Que é muito comum, né? Só que às vezes não é porque a pessoa vai fazer isso, porque é alguém conscientizado também, né? E a gente acha até que a gente é muito esperto, porque tem que ficar desconfiando mesmo. Então, com essa ideia de ser esperto, a gente não percebe que a gente está sendo muito astuto em projetar uma corrupção, uma má intenção que a gente tem. E tem uma outra coisa que está associada a essa questão de falar que você vai fazer isso, mas a pessoa não faz, mas de certa forma você está instigando o outro a fazer. Sim. Também. Porque o outro fala assim, se ela está falando que eu vou fazer... Então eu vou fazer mesmo. Porque ela não liga. Pode que eu não tinha pensado nisso. Ela não liga, ela fica me incentivando, né? Olha, o outro pode pensar assim. Oh, meu Deus do céu, como o ser humano é, né? Aí o capeta entra bem por aí. Não é? Vamos lá. Alguém mais? Estão até comemorando as falas, olha que lindo. Essa fala foi tão boa que o pessoal soltou. Agora com relação ao rapaz lá, né, do tratamento, né, o viciado é um dos mais difíceis para lidar, viu? A gente sabe disso, né? Sim, porque eles têm uma ideia de que eles são o centro do mundo, que ninguém compreende eles, né? Então eles não param para pensar em desonestidade, em questão da
da ética. Da ética, porque a pessoa corromper assim. A questão espiritual que é muito forte aí. Muito forte a questão espiritual. Bom, vamos lá. Então a gente vai ler o texto principal. É um texto curto, doutor Antônio, mas eu acho muito profundo e que vale a pena a gente refletir juntos, tudo bem? Tem esse livro aí, né? Tem, tá ali, quer ver? Pega lá. Nossa. É esse aí, ó, da capinha azul grandão aí, isso. Isso, Antônio. Então, esse texto foi tirado daqui, desse livro, que é um dos livros, eu reputo ser um dos livros mais lindos do Dr. Kepp. Sim. Foi um dos primeiros que eu li. Eu também. A Libertação. E interessante, né? É um livro que foi reescrito, né? Sim. E vamos falar uma coisa. Você sabia que a maioria das nossas oficinas elas estão fundamentadas neste livro, no Homem Interior, na Origem da Sanidade e no Reino Divino? São esses 3 livros que eu mais uso aqui. Aí. Uma boa leitura, né, Antônio? Vamos indicar. Já está indicado. Está indicado. Vamos lá. Então hoje a gente vai ler o texto. Jamais a mentira poderá predominar sobre a realidade. Foi extraída do livro A Libertação, escrita pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. Então vamos fazer essa leitura, Dr. Antônio. Não pode haver predominância da mentira sobre a verdade, simplesmente porque ela é algo sem consistência e o que é existente domina inevitavelmente. Depois vem o fato de não ser possível acreditar na mentira, pois ela é algo sem base. O que estamos sempre querendo fazer é enganar a verdade, seja a social e, principalmente, a que reside em nosso interior. A isso chamamos de tentativa de confundir. Algo forçado. Antônio, é tão interessante essa fala aqui, o que está escrito, melhor dizendo, que como é que isso se dá na prática, no nosso dia a dia? Por exemplo, existem situações em que você sabe que está errado, mas você mesmo fala assim, não fiz isso, não foi bem assim. Você se empenhou inconscientemente e aí a gente se elabora uma... Né? Para justificar. Aí... Entrou nessa questão de justificativa, está entrando em enrascada. Está tentando forjar. Por isso que causa angústia, porque a pessoa está sabendo que está atacando a vida, está indo contra o ser, está atacando o sentimento de amor, de verdade, a vida como um todo, uma amizade, um trabalho. E a pessoa, não foi bem assim, não era isso. Então inventa uma história para não dar o braço a torcer. Porque todo mentiroso também traz consigo muita arrogância, Antônio. Sim, que a pessoa não quer se redimir. Então ela se empenha em provar por conta da grandeza que ela se coloca, né? Então tem muita arrogância, que eu não posso errar, eu não posso me equivocar, eu não posso voltar atrás. E essas pessoas arrogantes, elas acham que por aí elas são mais fortes, só que é um ledo engano. Isso. Porque na verdade a pessoa entra numa vala que ela não tem mais retorno. Aí relacionamentos e a vida toda psíquica se compromete. E é interessante que o mentiroso ele não consegue manter-se naquela mesma história, porque tem que ficar sempre inventando alguma coisa, outra coisa, e isso se esfacela, né? Então, você quer ver uma coisa? Tinha uma cliente falando de um problema, né? Porque que a cliente não passava numa entrevista para ir para os Estados Unidos, sendo que ela tem um parente lá nos Estados Unidos. E eu perguntei assim, mas o que acontece quando chega na entrevista? Não, não posso errar, eu tenho que falar tudo certinho para eles poderem me aceitar lá. Então, e a senhora fala tudo certinho, eu decoro tudo, falo tudo e eu não sei por que eles não me aprovam. Aí sabe o que acontece com os entrevistadores? E a polícia, inclusive, quando toma interrogatório? Se a pessoa fala tudo certinho, não erra, não tem um lapso, aquilo é forjado também. Porque quando a gente está conversando... É descontraído, né? É descontraído, aí você fala, você erra uma palavra, você fala... Porque vem os atos falhos, mas não relativo só àquela situação. Sim. Você está inteiro na sua vida psíquica, então vem. Aí quando está muito certinho a sua fala, você muito preparou aqui, artificial. então ela está escondendo alguma coisa. E às vezes nem é nada, mas Mas se a pessoa tem essa ideia de arrogância, eu não posso errar, se ela vai lá e fala o que vai fazer, não é mais honesto? Faça, mas fica treinando, não vai passar nunca. Então,
Que coisa, hein, Antônio? Não é interessante isso? Então, ela fica muito censurada. E aí a pessoa capta a censura dela, o medo dela. E o cara desconfia, né? Por que a pessoa está falando uma coisa afetiva, tão simples, mas com tanta tensão? Como é que eles pegam, por exemplo, nos aeroportos, eles ficam observando pelas câmeras o comportamento da pessoa. Os traficantes. Não estão vendo nada, está tudo escondido ali. Porque a pessoa a pessoa ela se denuncia, que ela está carregando algo, o jeito que ela anda, né, o olhar dela. Não é verdadeiro. Não é isso mesmo, é artificial. Então a pessoa mesmo se denuncia. Eu não vou falar o que eu pensei agora, não, porque não é o tema. É o tema, mas o pessoal, posso falar? É a minha cachorra. Quando ela faz coisa errada, ela se denuncia. Gente, é incrível. Ela se abaixa, fica toda encolhidinha quando eu chego e falo, Viga, você aprontou, né? Eu falei, pronto, aprontou. E as crianças? Também, né? Criança, você olha para o pai, olha para a criança. A criança já, você fez errado. Já aprontou, né? Aí vai conta. Vamos lá. O homem aflige-se ao querer ser o que imagina. Olha que frase legal, Antônio. Sim. A aflição nossa, Antônio, vem de onde? Dessa tentativa de ser o que não é. Isso, ó. E não o que é realmente. Então, se você for o Antônio, o ser criado por Deus, você vai ser como? Alegre. Feliz. Autêntico. Bem-sucedido. Agora, se o Antônio quiser ser aquilo que ele imagina que ele tem que ser... Isso, que ele não quer ser o que é para ser outra coisa que ele imagina. Aí ele cria um delírio, uma máscara. Se desgastar. Ele quer que todo mundo acredite nesse delírio que ele está. E ele quer provar para ele mesmo, Antônio, que ele é isso. Ele é outra coisa que ele não é. Oh, meu Deus. Isso é um sofrimento desgastado. Vamos lá. Enquanto procura ser uma fantasia, perde a sua verdadeira consistência. E o caso típico do indivíduo que recusa o trabalho, justificando com a existência de uma pseudo-tendência para não fazer nada, preguiça, mas ele não trabalha pensando que seria extremamente prejudicado, pois não quer aceitar a verdade, mas ser servido. É uma mentira, né? Pois nascemos para servir o bem. Uma das maiores mentiras que a gente conta, e a gente quer forçar, né, nesse delírio, é essa questão de que a gente não tem que servir. Que isso é para fraco, para bobo, tonto. Mas isso aí é... Ser honesto, né? É a inversão, né? Então a malandragem é que dá certo, né? Não tem gente bem-sucedida? Tem bandido aí, muito político, muito empresário bandido. Mas não vai longe, não. Mas se você pegar a história de alguns empresários bem-sucedidos, até com os erros deles, são humanos, né? Lógico. Mas eles têm que servir muito as pessoas, né? E eles com o propósito da empresa deles. Não conseguem prosperar. Né? Eles deixam um legado, né? E a história deles é bonita, né? Dá orgulho de saber quem foi essa pessoa, o que ela fez. Ela inscreve o nome dela na história da humanidade. Os artistas. Não é? O artista, quando faz uma música, ele está pensando o que os outros vão ouvir, sentir, como vai chegar para eles, né? Que ele quer agradar o público. Isso. Então, quem quer ser servido não serve. Não quer agradar ninguém. Isso. Só quer ser agradado. É muito narcisista, quer ser egocêntrico, contemplado, muito infantilizado. Infantilizado, irresponsável e corrupto. Corrupto também. Vamos lá. Oi, pode falar, Elcio. Com base nessa sua última colocação aí, né, eu me recordei daquele retiro que nós ministramos lá no trabalho, né, você teve lá, o Antônio, né, e o tema central era exatamente esse, né, quem não serve, não serve. É verdade. Não é verdade, Elcio? Com certeza. Quem não serve, não serve mesmo. Vamos lá. O grande problema da humanidade de hoje, de ontem e de sempre não é o econômico propriamente dito, o político, o social, o religioso, etc. É simplesmente a adulteração, a omissão ou negação da realidade, pois nascemos, vivemos mal e morremos por causa de tal intenção. Olha que interessante, né? Então, se a pessoa aceitasse a realidade, não investisse tanto nessa ideia maligna de corromper, de negar, de destruir o bem, a verdade, a beleza que é divina, estaríamos vivendo num paraíso. Porque inconscientemente a gente ataca o paraíso que nós vivíamos, que
vivemos um dia e que nós não queremos viver agora. Isso é que é importante, né? Então, só de falar isso, a gente acha, como assim, paraíso agora? Estamos no paraíso. A Nós gente- estamos no paraíso. É a realidade. O A gente mundo... pode ouvir, pode falar, pode cantar, pode trabalhar, pode servir todo mundo. Sim. Podemos nos servir dos perfumes, das flores, das belezas, Da vida, né? da vida. Agora, Isso é a realidade. se a pessoa não se sente bem, é porque ela é cheia de vontade. Toda pessoa voluntariosa, ela se sente mal. E a vontade da pessoa não é uma vontade de servir conforme ela é servida pela natureza dela essencial. Não é a vontade divina. Não é a vontade divina, mas é a vontade de corromper essa vontade para inventar uma outra verdade, um outro ser. Então não é que a pessoa tem um pensamento diferente. Ela vive um delírio, ela quer imprimir o delírio dela na vida dela. Então ela nunca vai conseguir fazer que a verdade se torne a mentira que ela deseja. Porque essa vontade dela é corrupta, desonesta. Então é uma doença desejar que uma coisa real seja irreal. A própria pessoa, se não vive na realidade, ela vai sofrer muito. Então vamos ver um exemplo prático, né? Um namoro. O rapaz é apaixonado pela jovem. Mas a jovem não retribui, não está na mesma vibe dele. Só que na cabeça dele, ela tem que ser a namorada dele. Então, já é um delírio. Então, Ele está idealizando. Ele deve ver nela não o que ela é, mas tudo aquilo que ele tem a respeito dele, que ele é muito divino, muito especial, muito maravilhoso. E aí ele vê uma mulher que tem algum afeto, alguma coisa boa, ele projeta imediatamente. Porque ele não quer viver na realidade dele, de ver que ele não é tão belo, tão importante. Então ele quer entrar num delírio. Aí se ele não é correspondido, o que ele faz? ele fica doente, fica louco, fica feroz, Não é? raivoso, frustrado, né? Alguns até ficam Alguns usando drogas, né? destroem a pessoa Pode que até ele matar, projeta, né, a idealização dele, Olha isso. e aí também acaba com a própria vida. Então, por exemplo, nesse caso aí, a gente tem uma situação que é uma verdade, é que a moça existe, é uma menina que está lá, tem a sua vida, ele também é uma verdade porque ele existe. Sim. Mas só que o que ele está pensando a respeito dessa jovem é só dele, são delírios dele. Delírio. E ele quer que aquilo seja uma verdade, e ele não aceita a não correspondência. Daí então vem Porque não quer se frustrar, isso. e se frustrar quer dizer ficar na realidade, porque a realidade liberta a gente do sofrimento. Sim. Mas a pessoa, no fundo, quer sofrer. Mas ela quer sofrer de uma maneira assim, ela quer ficar fora do que alivia, mas ela não quer sofrer a frustração de entrar na realidade, que aquele delírio dela não é verdade. E uma outra coisa, que tá vendo como surgem temas durante as nossas falas, né? Interessante. É que de repente a pessoa está fazendo a razão de viver e estar nesse mundo num relacionamento. Quando na verdade isso não é a razão de ser e estar no mundo. Nenhuma para ninguém, nem para homem nem para mulher. Agora, quando a pessoa endeusa o outro, ele então sai do seu papel de ser humano e tira o outro do papel de humano Já também. corrompeu o próprio ser. Está corrompendo a realidade. Isso lá atrás já foi dito. Para a pessoa não adorar falsos deuses. Isso. Não idealizar o time de futebol dele. Nem religião Não nenhuma. idealizar religiões. Nada. Tanto que Deus não fez templos de pedra, Deus não fez time de Isso. futebol, não falou para montar religião, para amar. Está escrito em algum lugar da história da Bíblia? Adore o seu time, o Corinthians, e morra por ele, mate por ele. Isso é coisa do mundo corrupto, Então, né? do fanatismo, né? Agora, quando a pessoa está em paz e ela sabe quem é ela, reconhece a sua, vamos dizer assim, a filiação dela, ela é filha de Deus. Ela entende o papel dela no mundo de servir e ela então consegue ser honesta com a vida, com a realidade e viver em paz. Aceitar, Né? porque isso é real, a paz é algo real. Ah, mas o mundo está assim. Então, o mundo não está na verdade. Isso. Outra coisa, né? A paz é algo real. Então a agitação vem dos delírios. Isso. Então quando eu estou agitado, ansioso, preocupado, eu não estou na realidade, eu estou nos meus delírios, porque a realidade ela é serena, ela me deixa em paz. E é um processo. Ah, mas a realidade mostra que você precisa acertar aquilo, fazer isso, conversar com aquela pessoa, e fazer um curso, trabalhar, não sei o que. Então, essa é a realidade que eu tenho que fazer.
E a gente tem que ver todo dia, durante toda a nossa vida, como a gente faz algo contra a realidade na própria realidade da gente, e como também a gente tenta forjar um caminho dentro do mundo de glória, de coisas grandes, que na verdade só vão nos prejudicar. Nos desviar da nossa verdadeira função aqui na Terra. Por Missão, né? isso é que a gente precisa muito da psicanálise. E essa leitura terapêutica, ela não é uma leitura terapêutica só para acalmar, para distrair. Não. Isso é um trabalho científico muito forte, muito profundo. Porque a pessoa que consegue ter contato com esses aspectos patológicos nela, Tem uma guinada na vida sem igual. pode fazer a diferença entre a morte eterna e a vida eterna. É isso mesmo. Então, E é mesmo, isso não é um exagero, não. Não é mesmo. Vamos lá. Oi. Oi. Pode. Quem vai falar, Ana? Muito bonito. Imagina, esse livro é muito bonito mesmo, Ação e Contemplação, né, Antônio? É um livro que o Dr. Kepp traz essa questão, né, de Deus estar na ação, não só na contemplação, nessa questão de ficar dentro das igrejas, dos templos, só orando. Ele quer ação no bem, né? Então não está errado ir ao templo. Não. É bom ir ao templo porque é uma convenção social bonita, né? Claro. Independente de qual seja a igreja. Sim. Precisamos até, né? É isso aí. Vamos lá. Aliás, por mais esforço que fizermos, jamais conseguiremos trazer o mundo nas costas. Mas, se aceitarmos toda a força, todo o poder que já existe e sustenta o universo, poderemos perfeitamente participar dele e na proporção desse acatamento. Aí, até, de certa forma, vai entrar em ressonância, em consonância com a fala da nossa colega, da Ana Rosa, que tem a ver com o quê? Aceitar o que já existe, que é de Deus. Quem tem o maior, tem tudo. Você vê que a inveja que impede isso? Não é? A gente, por conta da inveja que a gente não percebe, que só tem um jeito de curar a inveja. Vendo que tem. Vendo que tem. Que é invejoso. Então, todo ser humano é. Um exemplo de inveja, que é legal a pessoa entender o que é inveja, né? A inveja, segundo o Dr. Norberto Kepp, é não ver. Não ver o que é bom, não ver o que é belo, não ver o que é verdadeiro. Então, Antônio, no dia a dia, nós temos atitudes de negação ao que é bom, belo e verdadeiro. Por exemplo, na reclamação, acorda de manhã, ao invés de ser grato porque acordou, isso é uma gratidão, viu? Sim. Poderia ter morrido lá, Sim. infartado, sei lá, tanta coisa, né? A pessoa não agradece, não ora para dormir nem para acordar ou porque come, reclama da esposa que tem, do filho que tem, reclama do sabor já da olha comida. o tempo para poder xingar. Se está Ou chovendo, está calor reclamando. demais ou está chovendo muito. Está sempre reclamando, não tem gratidão nenhuma, né? Reclama do carro que tem, se vai pegar o ônibus, não agradece o que tem, porque a pessoa só é feliz quando ela agradece porque ela já tem. Ninguém vai ser feliz porque vai ter algo no futuro. Não, pelo que ela tem. É aqui e agora. E se a pessoa não tem gratidão pelo que ela tem de bom agora, ela não vai ter nada de bom nunca. Porque ela tem inveja do que ela já tem de melhor. Isso. Então ela pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, e ela vai estar insatisfeita. E é por isso que os tiranos fazem o que fazem. Então se você pegar o caso do Hitler... Não precisa dar nomes mais atuais. Vamos falar dos atuais. Não precisa falar dos atuais. Vamos falar dos bidês da vida. Né? Não. Mas essas pessoas, elas chegam lá para estragar mesmo. Dominar. E adotar uma postura de sadismo, de atacar a população. É isso mesmo. Para eles se veem como deuses, e eles não aguentam tanta angústia que eles têm, e eles ficam doidos, varridos, né? É uma psicopatia grave, né? E a satisfação deles é oprimir, né? Vamos lá, Antônio. Então, algo importante para a gente poder finalizar nossa leitura de hoje, pensar nisso, né? Essa postura, né, de patologia ou sanidade. Na patologia, a pessoa está onde, Antônio? Na mentira. Na mentira. Na onde mais? No fingimento. Onde mais? Na imaginação. Onde mais? Na não existente ou não existência. Na irrealidade. E na doença. Isso tudo é uma pseudo-felicidade que a pessoa vive lá. Porque a pessoa acredita que naquela mentira ela vai ter vantagem. Isso. Por causa da inveja, da inversão e da teomania. Isso mesmo. É o delírio.
E nisso não tem honestidade nenhuma. Está fora do que é ético. Porque a pessoa acha que ser honesto tem que fazer um esforço e tem que dar tanta culpa que a delinquência leva a pessoa mais longe da culpa. E ela quer aliviar a culpa através de comida, de poder, de drogas, sexo, dinheiro, mentiras, agressividades, vaidades, delírios. Isso a pessoa não para nisso. Agora, a pessoa que está na sanidade é uma pessoa que está na verdade, no bem, na realidade, na felicidade, tem bom humor e, sobretudo, paz. Então, quando você está falando isso, eu estava pensando assim, puxa, às vezes eu tenho um pouco dessa sanidade, mas geralmente eu estou na patologia. Mas o que é interessante observar é isso, que o que existe é real, é isso aqui, ó, a sanidade. Então, isso. Não é para idealizar. Mas é o que é real. Mas isso é real. Agora isso daqui, o que é, Antônio? Isso é a fantasia, a morte. Isso é a patologia. Aqui, voltando no texto, aquele momento que fala da negação, da corrupção, da adulteração, disso Forjar. daqui. Isso. Que não é, isso aqui é real, né? Nós não precisamos criar a verdade, nem o bem. Já está lá. Já está no nosso interior. Já tem que ser Tá aceita. Por que a gente nega? Negar isso, inveja. Nega isso de inveja do Criador para falar, você, sobretudo, né? Você fez essa porcaria, eu tenho que fazer o mundo como eu quero. Porque quem está com a gente espiritualmente já é o pai da mentira. O maior ser desonesto que existe ou existiu na história da criação, não só do ser humano, dos animais e tudo, é o Lúcifer, o Bafomé, o Maloque. Esse demônio, ele não tem perdão mais para ele. Por conta disso, agora o ser humano fica seguindo isso, achando, então de onde vem essa desonestidade, esse impulso que a gente tem para corromper? É demoníaco. É espiritualmente uma aliança que a gente tem com isso. Cada um veja como segue o demônio, né? Exatamente. Agora, quem quer viver a verdadeira vida, né, vai ter sanidade porque está dentro da verdade, do bem, da realidade. Então, qual é o esforço que tem que fazer para ficar na vida, na sanidade? É um esforço de segurar, né, essas atitudes. Não é para rejeitar a verdade. É para ver por que a gente rejeita a verdade e rejeitar essa conduta de delírio, isso mesmo, de patologia, de fantasia, de grandeza. Se achar o tal. Isso é... E se perceber que é assim, boa sorte, que bom! Porque o tal é aquele que é feliz, é aquele que tem grandeza de hombridade, de estar na realidade, que faz o simples, que é comedido, que é humilde. Né? Mas a gente vê nisso toda a fraqueza. Quando não é. Né? Quando não é, uma inversão psíquica. Total. E a gente vai se estrepar se não parar para refletir sobre isso. É isso aí. Então, alguém gostaria de comentar esse último momento aqui nosso, que a gente daqui a pouco está terminando nossa biblioterapia, o nosso encontro. Hoje o pessoal falou bastante, Antônio. 2 pessoas. 3 pessoas. Como tem 109, 110 agora, não, então não dá nem 10%, né? Não, mas dá um like depois, hein? Bom, vamos lá. O senhor gostou da leitura hoje, doutor Antônio? Nossa. Foi bonita, né? Eu gostei do primeiro texto. Para mim foi terapêutico. Para mim também, eu gostei da fala da turma aí. Legal essa fala deles. Muito boa, né? Ana Rosa. Seria bom que algumas mães estivessem participando para ouvir o que ela falou, viu? Porque é uma fala que ajuda muito a mãe a ter coragem de falar com o filho. Mas a pessoa, como o senhor, como é que chama? Um amigo aí que falou? O Odair. Então, são pessoas que já sabem fazer a leitura e podem multiplicar isso no dia a dia da vida deles tranquilamente. Sim, então, eles já são os sócios terapeutas. É isso mesmo. Nossa. Então, vamos lá, Antônio. Vamos ver quem está aqui hoje para a gente poder agradecer a presença dos amigos e dizer que se alguém tiver interesse, a gente pode também ser terapeuta, ajudar essa turma aí. Se tiver alguém que possa indicar que tenha problema de depressão, ansiedade, estamos aqui para atender com carinho. Né? Isso. E também... a pessoa está entrando no final. Que pena. Mas deixa eu entrar, né? Vamos lá. Então a gente está terminando a nossa... Mas nós vamos ter a leitura na próxima... Sábado, né? Na próxima quarta-feira. E antes dessa próxima quarta-feira... Sábado. Por que o senhor não quer fazer a leitura sábado? Tá fugindo? Você quer sair sábado, né? Quero, não posso. Olha, pessoal, ele teve um lapso agora. Falho. Isso foi um lapso dele. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai agradecer a presença da Ana Rosa Santos, né, da Cristiane Zucchelli, voz desse sobrenome, viu? Zucchelli. O Elson Paes,
A Esther Renault, é isso? Janete, sempre aí, né, Janete? Saudade, Janete. Olha só, o Johnny Cardoso, meu amigo, a gente treinava Rapkido. Vamos voltar, hein, Johnny? A Marta também, hein? A Marta Barreto, o Odair Siqueira, a Silvana Amaro, a Silvia Tafarello. Olha que sobrenome bonito, né? Valdemir Bezerra. Bezerra também. Bezerra é um sobrenome bonito. Você sabia quem foi o Bezerra? Teve muita gente com esse nome assim. Não sei se é o Bezerra da Silva, tá? Sim. Mas esse sobrenome é um sobrenome português que foi o grande escritor mor da Torre do Tombo. Sim. Sabia? Lá Sim. em Portugal. Sim. A Vicky e o nosso colega William Alves Rodrigues. Eu acho que o William entrou agora no final. Eu permiti porque eu fui educado, Claro, William. vai Que bater a bom porta, né? que você entrou. A gente agradece a sua ilustre participação e gostaríamos que você pudesse participar efetivamente no nosso próximo encontro, que vai ser sábado. Que horário, Antônio? Às 15 horas. Até que horas? Até às 14. Olha, ele não quer fazer essa... Até às 16 horas. O Antônio tá cheio de lápis hoje. Vai ser das 15 às 16. Não sabe nada pra mim. Eu não vou perguntar mais, não. Agora, quem não assistiu hoje, A gente vai colocar. né? eu vou editar depois e a gente manda o link. Isso. Fora esse link de hoje, se vocês quiserem acessar, tem um canal no YouTube também que pode ajudar a multiplicar lá. Qual que é o canal, Antônio? É biblioterapia, né? O Antônio Costa, tá no meu nome, mas é que eu não consegui ainda mudar o nome lá. Eu tentei, mas não consegui. Então eu vou ver alguém que Vamos sabe. ver, a como gente fazer. abre outro canal. Isso. Pode ser assim, tá bom? A gente agradece então a presença de todos, da Cirlei também que participou, só que tá como Valdemir Bezerra, tá, pessoal? Que é o meu nome, né? Mas ela tá participando aí. A doutora Cirlei é minha esposa, ela também é psicanalista, psicóloga. A doutora Angelina não tem participado nessas últimas, mas a gente espera que ela volte, tá? Sim. Vamos lá, pessoal, uma ótima noite para todos. A gente espera encontrá-los novamente então no sábado. E o nosso tema, Antônio, vai ser sobre sentimento de culpa. Sentimento de culpa. É isso aí. Então, estejam Sábado conosco. que vem vamos falar sobre sentimento de culpa. Tragam as culpas. É importante sentir culpa, tá bom? É isso aí. Um Um abração. abraço a todos, uma boa noite. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Gostei, Antônio. Foi legal.